Oi para todo mundo falando da Parashá, com o Rabino Roni Hadid e o Meir Karmas. A gente está na Parashá Hukat. Hukat, a Torá já começa, né? Fala Zot Hukat, a Torá, né? Como tu começa aqui? Já me perdi aqui na Parashá. Zot Hukat, a Torá, Asher Tzivah Hashem Lemor, Daber Bnei Israel. Essa é a lei da Torá. Hukat, mais do que lei, é o decreto da Torá. E começa a trazer então todas as leis da purificação de uma pessoa que foi impurificada por meio de um morto, que é o ponto mais alto da impureza que existe nas leis alárricas de impureza, que não existem hoje em dia porque não temos o templo. Naquele tempo existiam muitas relevâncias para quem estava impuro, e vem a Torá e vem ensinar como fazer a purificação. Em toda a cerimônia dessa purificação existia um fato que era contraditório em si mesmo, né? E por isso que a Torá define isso como um decreto e não uma lei que pode ser entendida. Essa é a lei que falou o Shlomo HaMelech, Amarter kama ve'irechokah mimeni, né? O Shlomo HaMelech, que era o sábio dos sábios, né? O rei Salomão, disse: eu pensei que poderia entender tudo, mas no final das contas uma lei ficou longe de mim. Qual é a lei que ficou longe dele? Foi essa lei da Paradumá, a lei da vaca vermelha, que se queimava com os incensos e fazia uma cerimônia toda e se purificava aquele que estava impuro. O que era interessante é que aquele que fazia o ato da purificação do outro, ele ficava impuro, e aquele que levou a ação da purificação, né, com tudo que está escrito aqui, né, quando se queimava, a pará, o éfer, se misturava, fazia toda uma mistura, não vamos entrar nos detalhes agora, ele se purificava, ou seja, é o que se atrás. Aquele que vem purificar fica impuro, aquele que estava impuro se purifica. É uma contradição. Se você pode purificar, por que você vê que fica impuro então? Porque aquele que vem purificar acaba se impurificando. Sim. Essa contradição que foi tão difícil para o rei Salomão, mas o que o rei Salomão não compreendeu, talvez a gente sabe. É claro que a gente não sabe. Com toda a humildade. Com toda a humildade e a modéstia, é claro que a gente não está falando no nível que o Shlomo iria entender, mas a gente pode compartilhar uma ideia que está relacionada a isso. Na verdade, o que dá para reparar é que existe alguns korbanot, alguns trabalhos no Beit HaMikdash que causam isso. Não só a Paradumá. As pessoas não sabem que, por exemplo, o Seir HaMishtaler, existia os dois animais que ficavam em Yom Kippur. Os dois cabritos, né? Cabritos, não é? Cabrito fala em português. A Seir. Bodes, né? Bode. E quem levava ele para fora do Beit HaMikdash, ele também ficava também, ele ficava impuro também. Ou seja, existem alguns tipos de trabalho, não só para Adomar, que causam uma impurificação. Apesar que o ato é purificativo. Apesar que o ato é purificativo, é parte de todo um processo de purificação. Que história é essa? Agora, tem uma coisa interessante. Quem faz coisas fora do Beit HaMikdash, tá bom? Existia um tipo de shritá ou de negócio de pombos fora do Beit HaMikdash, não ficava impuro. Se você faz tudo do Beit HaMikdash, você também não fica impuro. As únicas coisas que você fica impuro são coisas que começam dentro do Beit HaMikdash e vão para fora do Beit HaMikdash. Começa no templo e começa dentro do templo e sai para fora, como Paradumá, como Seir HaMishtaler, são todos. A ideia aqui parece ser, a quem propôs, que a ideia é... Seir HaMishtaler, quem não sabe, né, é o bode que se tirava do templo. O bode expiatório. O bode expiatório, que fazia expiação de a maioria dos pecados do povo de Israel eram feitos por meio dele no dia de Yom Kippur, no dia sagrado do jejum de Yom Kippur. Tem outro exemplo também de um que eu não me lembro agora, que também tem o mesmo processo, que tem a impurificação, porque tem um afastamento do templo. Então, a ideia aqui parece ser que a impureza que é um trabalho divino que começou perto de Deus, perto da Shekhinah, numa área que era pura, e foi para fora. Não é por causa que tem esse lado que o que purifica está impurificando. Pela lógica, você está certo. Alguém que purifica o outro devia poder estar no nível de pureza máxima. Não era ainda. O que faz ele ficar impuro é esse afastamento da Shekhinah, que ele saiu para fora do Mishkan. Uma coisa que aconteceu dentro do foco da presença divina, e ele saiu para fora. Ele saiu de Kodesh para Hol, do santo pro o laico, sei lá como fala isso, né? Pro Hol. E esse afastamento causa essa impureza. Isso é uma ideia interessante no judaísmo, que a gente fala santidade, parece uma coisa totalmente, é um termo muito religioso, santo, né? Kedushá. E por que ele tem que sair então? Por que não fazer tudo dentro então?
Isso a gente não sabe. Isso pode ser que o Shlomo não entendeu também, como a gente também não entende. Apesar que a pessoa que está impura, né, em termos práticos, não pode entrar no templo, né? Ao ponto que não é que ele tocava, Proibido por exemplo. entrar no templo, cara. Você tem que purificar uma pessoa Sim. que está impura, que a princípio o melhor seria para purificar ela, trazer ela para o templo para se purificar. Sim. Mas você não pode, porque você não pode uma pessoa impura não pode desrespeitar o templo entrando impura. Então você tem que fazer a purificação dela fora. Então você leva uma pessoa que estava pura dentro do templo, que começa a ação dentro do templo, e ela vem com essa força de purificação para fora do templo e vem purificar a pessoa que está fora. Mas já que ele saiu para fora, que nem está explicando, ele acaba levando uma impureza o que ele faz do impuro, isso? Mas não é nem porque ele tocou em alguma coisa impura, não. Mesmo uma das coisas que se fazia para fazer essa água da parada do mar que purificava, era jogar um pedaço de ezov, de cedro, e tinha Erez e tinha ezov. Ezov é um musgo. Essas coisas que se jogava dentro da fogueira para preparar isso. O cara que jogou aquilo dentro, ele só jogou, ele também ficava impuro. Quer dizer, o próprio ato de você estar envolvido nesse negócio, sem ter tocado em nada, você não tocou em nada, você pegou um pedaço de vegetal e jogou lá dentro, você também ficava impuro. Então, tem um rebaixamento, é um rebaixamento que tem. E a gente costuma hoje em dia... Talvez uma absorção um pouco da impureza daquela pessoa que estava impura, como se fosse... Ele está impuro de um nível mais alto de impureza. Não, mas não está ligado a nada aí. Ele pega uma impureza menor em termos do nível. Mas vamos dizer que não tem ninguém impuro no mundo. Vamos dizer que não tem ninguém impuro no mundo. E aí, mas alguém tem que fazer a meio ratat. Foi feito só algumas vezes na história, essa água da parada do mar. Essa preparar. Vamos dizer que, teoricamente, não tem ninguém impuro no mundo. Mas esses que se ocuparam de preparar isso, também, eles vão ficar impuros. Eles vão ser os primeiros no mundo a ficar impuros. Então, só para entender talvez um pouco dessa ideia de que você se afastou, porque você desceu de um grau de pureza a impureza, tá ligado a esse negócio de santidade e não santidade. Que santidade a gente pensa que é uma coisa religiosa, mas santidade no judaísmo está ligada à origem da vida. Kudushá está ligado à vida e impureza está ligado à morte. Você está perto de Deus, você está perto da origem da vida, e você está longe de Deus, você está se aproximando da morte. Então eles não estão impuros porque eles estão tocando uma pessoa impura. Eles estão impuros porque estão se aproximando da morte de maneira conceitual. Como estão se aproximando da morte? Porque eles estão se afastando da vida. Que é o templo. Que é o templo, que é a presença de Deus lá dentro. Isso que você está fazendo uma coisa, você está se afastando de Deus, isso é se afastar da vida. Por que isso é importante para a gente hoje em dia? Porque na nossa cabeça, vida é poder aproveitar a vida. Coca-Cola. Aproveitar a vida. E aproveitar a vida é tudo que não é religião. Religião é tudo que corta o seu barato. Tudo que vai cortar todos os teus prazeres, isso é contra a vida. Vida está lá fora, vida não está nos templos, vida não está na religião, vida não está nada disso. E vem Jesus falar, não é bem assim. A vida você está próximo de Deus. Tanto é que no judaísmo a vida próxima de Deus não é você ir para um convento, porque isso também é contra a vida. A vida no judaísmo você tem uma vida normal, uma vida familiar, matrimonial, profissional, tudo. Isso é vida. Mas a vida está perto de Deus. Isso vai de encontro ao pensamento moderno? Não. A vida está lá fora. A vida não está lá dentro. Lá dentro está a morte. Né? E, infelizmente, em muitas religiões, o local de culto parece um pouco mórbido até. Né? E no judaísmo, na África, o templo é um lugar de felicidade, de alegria, de coisa no mundo, e a gente tem que começar a mudar a nossa cabeça em relação a isso, que Deus é vida e a gente tem que aprender a se aproximar dele, e que é a fonte da vida, e lá está a felicidade, está a alegria, e estão todas essas coisas. Isso que eu tinha pensado. Que a gente tem que falar sempre, né? Que as leis estavam escritas não cravadas, e a palavra cravada está escrito com taf, que quer dizer em hebraico é liberdade. Ou seja, o cravado, as letras cravadas... Gravadas nas tábuas. Não, é gravado, está certo. Atikri Herut, Harut ela Herut. Cravadas nas tábuas, como representando isso. Você acha que está cravado, você acha que estão te obrigando, na verdade... Essa é a tua vida. Esse mandamento vai te trazer a vida. Isso que lembra que o próprio Rabi Akiva falou, né? Quando pegaram o Rabi Akiva, foi preso pelos romanos e perguntaram para ele por que você continuou ensinando o Torá com um perigo tão grande. Ele deu um exemplo, né? Ele falou, imagina uns peixes que estão na água nadando e vem de repente uma pessoa lá fora e falam para eles,
por que vocês estão aí dentro da água? É tão perigoso, tem tubarões, tem peixes que vão te comer. Saem para fora, aqui é mais seguro. E os peixes falaram, não, se aqui dentro é difícil, fora daqui da água é impossível. Sem a Torá é pior também ainda. A água, que é o exemplo da Torá, os judeus falam, se com a Torá a gente recebeu tanto sofrimento, sem a Torá a gente não pode viver. A Torá é o nosso ar, a Torá é a nossa vida, e a partir daí a gente começa a trabalhar. Escolha. Se Deus quiser, possamos estar conectados com a essência da Torá, com muita pureza para todo mundo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.